Olá, boa tarde. A partir de agora você confere com a gente mais um painel regional. Você sabe, nós estamos sempre juntos com você de segunda a sexta, o programa é ao vivo, reprise às 8 da noite. Nos finais de semana temos dois encontros, né? Um deles sábado às 3 da tarde e o outro aos domingos às 17 horas, 5 da tarde, portanto, não é? Sempre com as participações das personalidades da nossa região, personalidades do Brasil, e aqui pelas bancadas do programa discutem, debatem, aprofundam os temas que fazem parte da pauta aqui da região metropolitana e também os assuntos de interesse nacional. O telefone nessa edição não vai funcionar, nós estamos com o programa gravado, não é? E você não vai ter a possibilidade de interagir com a gente como está acostumado. Mas certamente vai acompanhar um programa interessante, não é? Falando especialmente sobre a política e política na cidade, mais voltada para a cidade de São Vicente, mas a região como um todo, não é? Eu já vou apresentando aqui os participantes aqui que vão colaborar comigo nessa edição do painel. Está conosco o vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, ao lado dele o nosso Eduardo Filete, médico veterinário, sempre antenado com as questões da cidade e do país. E aqui à minha direita, o nosso Uriel Vilas Boas, comentarista habitual aqui do painel, com a Ione Furukawa, a companheira Ione, atenta a tudo aquilo que é produzido pela nossa equipe aqui do painel regional. Bom, eu já vou cumprimentando aqui, agradecendo a presença. Pedro Gouveia, obrigado por estar conosco. Tudo bem, vereador? Tudo jóia, Boturão. Prazer grande estar aqui. Cumprimentar os meus colegas aqui de bancada também. E dizer que sempre é muito importante a gente poder estar aqui com você, compartilhando, falando a respeito da cidade de São Vicente e de toda a região. Muito bem. Eduardo Filete, obrigado também por estar com a gente. Tudo bem, Filete? Tudo bem, eu fico contente de estar aqui com uma das maiores âncoras da TV regional, você, Boturão, a Ione também, sua discípula, Uriel, um grande sindicalista, advogado, e também com o Pedro Gouveia aqui, que é um vereador atuante de São Vicente e que tem uma familiaridade com a minha pessoa, porque eu sou muito amigo do Olivério, né? Tem o Olivério e o Ale, que são seus assessores, estão aí nos nossos estúdios aqui no Pécio Mussi. E o Olivério que é chamado de Reizinho, né? Reizinho. Roberto Carlos chama o Olivério de Reizinho, né? Quer dizer que eu fico muito contente de estar aqui com amigos, né? E vamos tentar fazer um bom programa hoje, né? Quer dizer que o Olivério tem uma moral que poucos podem possuir nesse país, né? O Roberto Carlos chamá-lo de rei não é coisa para pouca gente, não, hein? Não é pouca coisa, não. Uriel Vilas Boas, tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo. Prazer estar aqui, satisfação, Filete, ainda mais depois dessa explicação que ele deu aí do rei, do reizinho. Embora eu não seja muito fã do Roberto Carlos, mas sim de algumas músicas do Roberto Carlos. O Pedro é uma satisfação, um vereador lá de São Vicente, porque nós vivenciamos essa questão da região metropolitana. E a Ione sempre bem informada, então nós ficamos muito satisfeitos com o Boturão participando desse programa aqui. Muito bem, obrigado aos três e a Ione Furukawa sempre conosco também nessa edição com o programa gravado, não é? Atenta e acompanhando sempre firme tudo aquilo que é produzido pela equipe do painel. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, vereador, Filete, Uriel e a você aí de casa que está nos acompanhando. Muito bem. Bom, Pedro Gouveia, vamos começar logo com o que interessa, né? Que é o seguinte, em 2012 nós tivemos uma eleição, né, em São Vicente, ficou polarizada na reta final, dos últimos 15 dias, entre duas candidaturas. Né? A candidatura oficial, que era do Caio França, né, que era vereador, e a candidatura de oposição do também vereador, né, ex-secretário municipal, o atual prefeito Billy. Né? Na reta final, para surpresa de muitos, né, Billy acabou virando o que as pesquisas mostravam, venceu o pleito. De lá para cá, uma nova gestão se instalou na cidade. Aqueles 16 anos do PSB ficaram para trás, né? E o Billy empreendeu aí um outro ritmo, uma outra forma de tocar a administração municipal. Para muitos, ele faz o que pode, faz o que é possível, enfim. Para outros, o governo dele não é bom, não é ruim, deixa muito a desejar. Como é que o vereador experiente, ex-secretário municipal, que é você, né? Está avaliando aí essa gestão e esses 2 anos já e pouco dessa nova gestão em São Vicente? Ô, Turão, eu assim faço uma análise desse governo como eu, na verdade, me sinto obrigado a ecoar aquilo que a população fala, aquilo que a população tem visto. A cidade hoje está totalmente abandonada, totalmente largada. A cidade enfrenta sérios problemas, desde a coleta do lixo, que é um problema que se tornou crônico na nossa cidade.
Poderíamos ter, eventualmente, algumas dificuldades em alguns momentos, por conta de uma greve, por conta de uma chuva, por conta de um problema que houve naquela semana, mas hoje o problema é um problema crônico na cidade, a questão da coleta do lixo. Conseguiram fazer com que um parque ambiental fosse interditado por conta de uma má gestão daquele espaço. Tudo isso vem se agravando na cidade, obras paradas, que eram uma grande crítica do Billy enquanto candidato. Ele falava das obras paradas, não conseguiu entregar uma obra na cidade de São Vicente, não conseguiu tocar uma obra. Muito pelo contrário, nós vemos lá ao lado do centro de convenções, aquele conjunto habitacional abandonado, aquele conjunto habitacional que estava prestes a ser entregue à população, 300 moradias, hoje abandonadas, depredadas, e tudo isso... Minha Casa Minha Vida, programas do governo federal, e tudo aquilo quase que pronto para ser entregue, mas nesse sensacionalismo, nessa forma de se administrar, de se governar que o Billy faz junto com os seus secretários, tira empresa, coloca empresa, uma bagunça, ninguém entende nada. Simplesmente hoje não conseguem terminar a obra. Hoje eles querem dinheiro do governo do estado, querem dinheiro do governo federal para poder terminar a obra. É lógico, tirou uma empresa, você tira uma empresa, coloca outra, há um déficit de um ano para outro de obra, do valor contratado. A partir do momento que você contrata outra empresa, essa empresa ela não consegue tocar pelos mesmos valores. Ou seja, a gente sabia que isso ia dar problema. As obras dos canais, a mesma coisa. As obras dos canais estão paradas, não tem um homem lá trabalhando. O pouco que tem sido feito são verbas que existiam já estabelecidas de emendas do deputado Biali, do deputado na época Márcio França, governos de verbas do DAD. É o que tem acontecido hoje na cidade. O pouquinho que se faz hoje na área continental de asfalto e pavimentação é disso. Então a cidade está parada. A cidade hoje, ela, infelizmente, a gente anda pelas ruas, a gente vê as pessoas reclamarem muito. A sujeira da cidade, as pessoas hoje tiram sarro, as pessoas, qualquer cidadão da região que passa por São Vicente vê. É o lixo todo dia jogado, espalhado. Não fazem limpezas de bueiro, não fazem manutenção do dia a dia da cidade. Manutenção viária, as ruas todas esburacadas. Agora, a pessoa que assume um governo, a gente entende que ela precisa de um tempo de adaptação, mas está indo para o segundo ano. Que tempo mais? Está indo para o terceiro ano. Que tempo mais ele precisa? Que tempo mais ele precisa para poder colocar no eixo a prefeitura, a cidade? Chega de falar e precisa trabalhar. A gente precisa dar uma resposta à população. Como vereador, a gente fica todos os dias ali sendo pressionado pela população por conta de tudo isso que tem acontecido na cidade e a gente não vê os resultados aparecerem. Muito bem. Muriel, pois não? Uma questão que se coloca diante do quadro que foi apresentado, aliás, duas questões que eu gostaria de abordar. A primeira delas, qual o reflexo do governo Billy em relação ao governo Tércio, que foram 8 anos de governo? Há algum reflexo em termos econômicos, em termos de aplicação, em termos de projetos que não deram sequência ou que está faltando verba? Primeiro ponto. O segundo ponto, tem algum segmento social organizado que questione o governo e que possa, vamos dizer assim, trabalhar no sentido de pressioná-lo para encontrar soluções para os problemas? E a Câmara Municipal? Qual tem sido o papel da Câmara nessa questão do governo Billy? Uriel, nós percebemos e sabemos, talvez o Billy, hoje prefeito Billy, ele não sabia realmente, porque talvez o envolvimento dele com a cidade não fosse um envolvimento grande, a ponto dele conhecer a situação do município. Até porque ele foi vereador 5 mandatos, mas durante 4 mandatos ele ficou ocupando cadeiras como secretário. Ele ia para o governo. Eu imaginava que ele conhecia a situação financeira de São Vicente. São Vicente sempre teve muita dificuldade financeira. Sempre teve muita dificuldade financeira. Agora, se hoje ele não faz, por conta da dificuldade financeira, não é problema meu. Eu, como administrador, eu entendo que nós precisamos encontrar formas de buscar aumentar, ampliar nossa arrecadação do município, buscar recursos do governo do estado e do governo federal para que a gente consiga melhorar a cidade. Assim foi feito em todos esses anos que participei do governo. Com muita dificuldade, os últimos 4 anos do governo Tércio, a cidade ela não cresceu da forma como precisava crescer.
O que aconteceu? O governo perdeu a eleição, não conseguiu fazer o sucessor. Pagou-se um preço por conta disso. Agora, ficar chorando que não há recursos, que não há dinheiro para fazer, para mim isso é incompetência. Para mim isso é falta de vontade política de realizar. Quando você não consegue buscar um dinheiro garantido, como um dinheiro do DAD, quando você não consegue tirar um dinheiro do governo federal, do governo do estado, por falta de capacidade técnica dos profissionais que estão trabalhando ao seu lado, para mim isso é falta de gerenciamento, de gestão, de pulso de quem está à frente do executivo. Então não adianta falar que falta recursos, ele precisa apresentar resultados, a população quer resultados. Sobre a questão de se há grupos hoje na cidade que se manifestam, tem muitos grupos. Todas as quintas-feiras, a Câmara tem recebido comissões e mais comissões. Recentemente, em relação à questão do transbordo, porque tiveram o transbordo e o lixão interditado pela CETESB. Automaticamente pensou-se em uma solução. A solução seria levar para a área continental. O povo da área continental não quer lixão na área continental. Eles se manifestaram, foram à Câmara e parece que estamos conseguindo mudar essa realidade. Hoje foi noticiado na tribuna de que não será mais feito na cidade, na área continental o transbordo, que não precisará de um transbordo, porque eles farão um novo contrato. Mas irei questionar esse contrato, irei fazer alguns requerimentos pedindo informações desse contrato, porque chega de fazer contrato aditando a questão do lixo no município e não apresentar soluções. Recentemente fizeram um contrato de 8,5 milhões para tirar o lixo que estava na área do transbordo e a gente teve, depois de 6 meses, o transbordo interditado. Onde foi parar os 8,5 milhões para uma cidade que precisa de tantos recursos? Então a gente tem muitos movimentos que têm se manifestado na cidade de São Vicente. Agora, em relação à Câmara, eu respondo por mim. Eu todos os dias digo para todas as pessoas que me cobram, que fazem uma cobrança em relação ao meu comportamento. A mesma convicção que perdi a eleição, continuo com ela hoje. A convicção de que esse governo não é um governo que merece o meu apoio, que não merece fazer com que eu esteja ao lado deles. No momento em que eles acertarem, irei aplaudir, irei dar os parabéns a eles. Mas enquanto estiverem errando, farei o meu papel como vereador de fiscalizar e cobrar soluções para a cidade de São Vicente. Filete, pois não, Filete, à vontade. Essa questão, você já foi bem claro, você falou que o preço que pagou pelos 4 anos que o Tércio, de repente, não conseguiu implantar as políticas públicas todas que talvez a população esperasse, né? Pegou um governo do Márcio, que fez muitas obras, muita coisa, tinha um bom relacionamento com o governo estadual, federal, depois, pelos 4 anos, o Tércio até conduziu bem, os outros 4, por motivos que você conhece melhor que eu, talvez, se você mesmo falou aqui, não foi tão bem, né? E vocês pagaram preço nas urnas que o jovem Caio França não conseguiu, o Billy entrou com uma promessa, ele que também participou do governo, de uma certa maneira participou, como vocês participaram do governo Tércio e do governo Márcio França, o Billy também participou, embora ele entrou ali com uma oposição, mas na verdade o Billy não foi uma oposição, ele foi uma oposição de última hora porque ele participou de vários setores do governo, né? E causou estranheza para você que o Billy, por trabalhar em várias secretarias, ser um homem de governo, vereador, um homem que começou muito novo na política, né? Começou no Grêmio Estudantil e tal, e um rapaz simples de Grêmio Estudantil, que o professor Caleb trabalhou, ganhou uma eleição no colégio lá, enfim, conseguiu ser vereador, né? E depois teve a carreira aí de secretário e tal. Essa questão do lixo em São Vicente, qual é o verdadeiro problema mesmo? Existem acusações da empresa contra a prefeitura, o que acontece mesmo que, por exemplo, lógico que Santos tem mais recursos, mas tem um recolhimento de lixo diário, e São Vicente é dia sim, dia não, 3 dias e não faz direito. E em cima dessa pergunta também, você não acha que está na hora, eu sei que é difícil, mas vocês como vereadores, de fazer uma usina aqui na região metropolitana, porque nós estamos trabalhando cada um assim individualmente e tal, não está na hora de unir as forças para fazer um programa, por exemplo, em Barcelona tem uma usina de lixo na praia, né? Então, você acha que não está na hora de a gente unir os esforços para começar de uma certa maneira a pensar nessa coisa na região metropolitana? Sem dúvida alguma, Filete. Eu começo a responder aqui de forma como você terminou a pergunta, em relação a essa sua sugestão, essa sua dica de que a gente tem que pensar em solução para o lixo. Hoje a gente tem que pensar de forma metropolitana, a gente tem que conseguir fazer com que a região metropolitana pense de forma conjunta uma solução. Recentemente o prefeito Mourão
falou da possibilidade de que Praia Grande teria condições de receber o lixo, de que teria condições de fazer uma usina. Agora, quando a gente vai conversar com o secretário do prefeito Billy, quando a gente vai conversar com as pessoas que estão envolvidas nessa discussão, elas têm pânico em querer pensar numa solução regional. Elas têm pânico de pensar em fazer com que essa solução seja compartilhada, talvez junto com a AGEM, junto com o Condesb. Eles simplesmente querem resolver isso, não sei por quais interesses, de forma individual, cada cidade. A gente precisa avançar nisso, a gente precisa dar uma solução metropolitana para a questão de várias maneiras que existem hoje. A gente vê Canadá, Alemanha, tantos países aí, Espanha, pequenos, que conseguem dar solução à questão do lixo de uma maneira inteligente. Por que a gente não traz isso para cá? Por que a gente não consegue criar um consórcio junto com as cidades, com a nossa região? Mesmo que de repente as 9 cidades sejam, que geograficamente isso não consiga se operacionalizar, a gente pode dividir isso em 3 núcleos, em 2 núcleos e conseguir dar um destino para o lixo de maneira inteligente. De maneira que a gente não continue pagando o preço que a gente paga de não dar uma resposta à população e o lixo jogado pelas ruas da cidade. Porque é igual feira, né? Ninguém quer na porta da sua casa, mas já que o Mourão se dispôs a fazer uma usina lá, por que não e unir Foz do Santos, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, Itanhaém, pelo menos a região aqui que é mais perto? Exatamente. Para, de repente, se o Mourão abriu as portas com essa visão, por que não? Já que o pessoal... E um prefeito empreendedor, um prefeito que tem boas conseguido, ligações. exatamente, que tem conseguido dar resultados positivos à administração de Praia Grande, uma cidade que tem crescido muito. A gente precisa se espelhar nas pessoas boas, nas boas ideias. Agora a gente vê a cidade de São Vicente retrocedendo em todos os aspectos e a questão do lixo é mais um dos problemas. Não adianta jogar, eu fico indignado, Boturão, Uriel, quando a gente abre os jornais e a resposta da prefeitura é de que a população é mal educada, de que a população não tem educação. Na minha casa a gente faz limpeza todos os dias. Eu ensino minha filha, agora se minha filha coloca lá a roupa dela em um lugar onde não é para ela colocar, alguém tem que recolher. Se a gente não recolher, vai continuar lá. Então a gente precisa entender que essa não é uma responsabilidade da população, é uma responsabilidade do governo, é uma responsabilidade da prefeitura. A prefeitura sujou, ela tem que limpar. Não importa se já limpou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai ter sempre a pessoa que vai jogar Você lixo cobra na a rua. taxa de lixo. Se você cobra, você tem a responsabilidade de dar o retorno para a população. Porque aqui em Santos o Disque Entulho funciona bem. Você chama o Disque lá, ele marca o horário, você põe espaço, quer dizer, tem uma organização, lógico. Aí reclamam que tem pontualmente lixo ali, lixo aqui. Lógico, não dá para a prefeitura ficar 24 horas, né? Não é banco, 30 horas atrás do lixo, mas a prefeitura, se você ligar que tem uma obra na sua casa, umas madeirinhas, a prefeitura vai em cima. E te recolhe, marca a data, Nós quer dizer, temos. tem uma organização, né? Nós temos um projeto do Catatreco em São Vicente, que é exatamente para pegar esse lixo. Mas funciona? Então, não funciona. Porque o de Santos funciona Não perfeitamente. funciona. Sendo que São Vicente já foi referência na questão do recolhimento desse lixo. No recolhimento, comparado até à questão de Curitiba, na época que sempre foi modelo na questão do catatreco, do catentulho, do lixo que não é o lixo orgânico, do lixo sólido. Agora, a gente precisa fazer com que a administração resolva esses problemas e não fique há 2 anos patinando no mesmo problema. É impressionante a falta de solução para isso. Muito bem. Ione, pois não? Vereador, de acordo com esse contexto que o senhor apresentou e com a realidade, né, de quem passa por São Vicente, como eu, de quem mora na cidade, na sua opinião, como vereador da cidade, conhece muito bem o município que vive, qual o primeiro passo que o prefeito Billy deveria tomar para dar uma resposta, uma esperança à população? Ele precisa resolver esses problemas que estão se tornando crônicos na cidade. Questão do lixo, questão da saúde, questão da manutenção viária, questão da educação. Eu recebo todos os dias mensagens de mães que seus filhos são obrigados a voltar para casa por conta de falta de professores. A gente nas creches de São Vicente hoje está enfrentando um problema sério, porque dentro das creches nós atendemos de 2 a 3 anos, 3 a 6 anos, que deveriam de estar na educação infantil, nas escolas, só que estavam dentro das creches, dos prédios, dos equipamentos das creches. Hoje, essas crianças elas só ficam meio período, enquanto até o ano passado elas ficavam período integral.
Essas mães, porque esse era um projeto também de cunho social, não só pedagógico e educacional. Essas mães hoje, elas não têm onde deixar seus filhos. Essas mães que começaram a trabalhar, que começaram a trazer um recurso maior para dentro de casa, aumentando economicamente o potencial daquela família, hoje essas mães têm que parar de trabalhar, hoje essas mães têm que pagar uma escola particular. Então precisa começar a dar respostas, o prefeito precisa começar a trabalhar em prol da cidade, falar menos. Todas as obras que ele criticava, que andavam de maneira vagarosa, hoje essas obras estão paradas. Hoje são canteiros de obras abandonadas. As obras dos canais, uma vergonha para a cidade. A gente tinha um problema em relação onde fazer, onde depositar a questão da lama, de todo o lixo que era tirado ali dos canais. Hoje, esse problema foi solucionado, já foi conseguida autorização, agora não consegue colocar uma empresa para fazer. Parece que já colocaram 2 empresas durante esses 2 anos. Isso tem acontecido na habitação, nas obras assim que estão paradas na cidade que a gente vê. Então, precisa começar a trabalhar. Precisa parar de falar, ele precisa descer do palanque, ele precisa deixar de falar das questões do passado e administrar. Eu me lembro quando o Márcio França assumiu a prefeitura em 98. Ele assumiu a prefeitura com muitos problemas. A primeira coisa que ele fez foi reunir todo o secretariado e proibir que ficassem olhando para trás e que começassem a olhar para frente e buscassem soluções para que São Vicente pudesse crescer. E São Vicente cresceu em virtude disso. A gente tem que olhar para frente. Chega da gente ficar pensando e maturando questões que já se passaram. A gente precisa apresentar soluções para a população. Vamos aproveitar e fazer o nosso intervalo aqui no painel regional. E em instantes a gente retoma a conversa aqui importante com o vereador Pedro Gouveia, acompanhado aqui do Uriel, do Filete e com a Ione também, tá bom? Já, já. Estamos de volta com esta edição do nosso painel regional. O programa está gravado, infelizmente você não pode participar pelas redes sociais nem pelo telefone, mas tenho certeza que está acompanhando aí uma série de informações e um debate interessante a respeito do que ocorre neste momento na cidade de São Vicente. Está certo? Conosco o vereador Pedro Gouveia, do PMDB Vicentino, ao lado do nosso Eduardo Filete. Uriel Vilas Boas também com a gente, além da Ione, sempre atenta à sua participação, e a participação, claro, nesta edição, de tudo aquilo que é produzido pela equipe do painel regional. Meu caro Pedro Gouveia, né? Uma questão básica, fundamental, que é problemática pelo Brasil afora, a gente sabe disso, mas São Vicente parece que é um pouco mais, né? Isso teima, né, em persistir fortemente em São Vicente, é com relação à área da saúde, né? Os sérios problemas no atendimento, problemas no pronto-socorro municipal, hospital agora municipal, né, eu creio, né? E essa questão de faz-se um hospital na área continental, não se faz hospital na área continental, parece que há boa vontade do governo do estado, a prefeitura não tem como, aparentemente, pelo que eu entendi, não tem como colaborar de maneira mais efetiva financeiramente para isso, enfim. E está lá o Hospital São José, que eu nunca entendi, não consigo continuo sem entender. Por que é que não se faz um investimento maior naquele hospital e se transforma realmente o hospital num hospital de referência, porque um local privilegiado da cidade, um ponto privilegiado de São Vicente, né? Um hospital espaçoso, grande, né? Poderia ter um aproveitamento muito melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Com a experiência que tem na cidade e o que é que acontece na área da saúde, fundamentalmente. A questão da saúde é um problema crônico, mas a gente consegue resolver porque tem muito recurso para a área da saúde. Agora a gente precisa fazer isso de forma extremamente inteligente. Não dá para desperdiçar, porque a demanda é muito grande. E não dá para a gente querer enganar a população. Não dá para querer enganar o vicentino em falar que vai construir um hospital regional no centro de convenções. Esse governo pensa muito em destruir. Destrói a biquinha dos doces, pega fogo, ninguém pensa em construir, ninguém consegue fazer um projeto para revitalizar aquilo. Há 2 anos as pessoas estão lá vendendo doce embaixo de uma tenda, de uma barraca. O centro de convenções, ele não tem a titularidade da área, nós não temos, é da União. Como a gente vai querer recurso do governo do estado para construir um hospital regional
no centro de convenções. Mas aí o que faz? Aí Aí destrói, derruba o centro de convenções? Ele quer destruir o centro de convenções, o equipamento que custou 3,5 milhões. A gente tem que parar com essa onda de destruir. Quer destruir o camelódromo, quer destruir os quiosques, quer destruir não sei o quê. O centro de convenções, qual seria o motivo? O centro de convenções é subutilizado? Ele disse que é subutilizado. Eles não conseguem ter o AVCB para funcionar o centro de convenções. Funcionam lá de forma irregular. Tem que fiscalizar. A gente já fez denúncias, a gente já alertou sobre isso. Há 2 anos eles não têm AVCB e os eventos continuam acontecendo. Eles não têm competência para tirar um AVCB, falam em um projeto de 150 milhões que é a construção do hospital regional. Importantíssimo o hospital regional para São Vicente. Mas por que não se constrói o hospital regional na área continental, em uma área já estabelecida e do próprio município? Onde a gente vai conseguir acelerar esse processo. Mesmo acelerando esse processo, é um processo que leva 4 anos para a construção de um hospital regional. Um hospital regional é algo grande, não é um CREI que eles vão construir. Não é um projeto pequeno, é um projeto ousado, um projeto grande. Na área continental, a gente atenderia todo o litoral sul de uma maneira muito mais eficaz, muito mais com facilidades por conta da pista que nós teríamos ali. A gente conseguiria atender Cubatão também. Obviamente que se a gente constrói na área insular, a gente vai atender Praia Grande e Santos prioritariamente, sendo que Praia Grande e Santos, principalmente Santos, já tem equipamentos de saúde do Estado que dão atendimento à população. Agora nós temos que utilizar essa possibilidade que nós temos, que o governo federal sinalizou em trazer o investimento para ajudar na construção, mas de uma forma que a gente não esteja enganando a população. E hoje o que a prefeitura tem feito através dessa sinalização de que quer construir no centro de convenções é uma grande mentira. Eu sou muito mais nós levarmos esse hospital regional para a área continental, atendendo aquela população, as pessoas que moram na área continental, atendendo a região de uma maneira inteligente e pensando a curto prazo, porque a gente tem que dar uma resposta sobre a questão da saúde para a população, investindo no São José, concordo com você. O São José está num local extremamente bem localizado, porque a gente não leva um AME para lá? Recentemente, conversando com o Caio França, o Caio mesmo falou da possibilidade que tem sido sinalizada de a gente conseguir trazer um AME ali para a área insular de São Vicente, a gente conseguir fazer investimentos, parcerias com o Hospital São José. A gente tem uma área extremamente grande e mal aproveitada, que é um estacionamento em torno do São José, que pode ser feito ali, equipamentos. A gente hoje fez investimentos no Hospital São José, através da prefeitura, e que não funciona. A sala de cirurgias recebeu recursos do governo do estado e não está funcionando, porque não tem médico. Recentemente nós tivemos lá na maternidade um escândalo. Eu estou apresentando ao Ministério Público, em relação a esse fato que ocorreu, de que quase uma mãe perdeu seu filho por conta de que o médico disse que ela havia abortado, que a criança estava morta e houve lá um grande problema. Eu vi essa matéria. Ou seja, essas coisas não podem acontecer, porque nós não investimos ali, conseguimos dar uma resposta às pessoas que estão necessitando de uma saúde de qualidade, e aí sim, pensamos e fazemos um planejamento para trazer um hospital regional, mas um hospital regional que de fato vai acontecer na área continental, em uma área própria, em uma área que a municipalidade tem a titularidade. Agora, no centro de convenções, isso é papo furado, isso é conversa para boi dormir. O centro de convenções não tem a titularidade da área. Muito bem. Uriel. Vereador, me preocupa um aspecto. Nós conhecemos os problemas, verificamos quais são esses problemas. Agora, em relação à comunidade, qual é o mecanismo utilizado pela comunidade? Porque nós temos associações de moradores, temos conselhos escolares, temos conselhos municipais que poderiam influenciar em relação a essas questões, e não apenas e tão somente porque quando eu tenho um problema de saúde, sou eu, uma pessoa que está fazendo a reclamação. Então, ela conseguiu a solução do problema ou não, é ela. Ao passo que quando nós temos uma discussão que leva, inclusive, associações de médicos a discutirem a questão, quando a gente fala na questão da educação, os sindicatos, os conselhos de educação discutindo também, isso criaria um mecanismo de tal forma que o prefeito se veria obrigado a não a ele solucionar o problema, mas ele vê que a comunidade está realmente acompanhando o que está acontecendo. Porque São Vicente é a cidade, em termos de região,
não tem indústrias, tem um potencial de turismo muito grande. Quando se fala na questão das convenções, poderia ser um núcleo de convenções permanentes lá, para chamar a atenção, porque essa é a primeira cidade do Brasil, aquela história toda. Quer dizer, então a gente nota que fica o prefeito de um lado, a tentativa de oposição do outro, mas de formas isoladas. Quando se trabalha num conjunto, a solução, inclusive nós temos uma região metropolitana, quer dizer, qual seria a forma de atuação para a comunidade pressionar o executivo a discutir os problemas e a busca de soluções, na sua visão? A população precisa se organizar exatamente por intermédio de todas essas ferramentas que você falou, as associações, os conselhos, os clubes de servir. Ela precisa se organizar de uma forma que ela consiga fazer com que a voz dela seja ouvida. Hoje, eu vejo muito em São Vicente, muitos grupos que estão participando, que estão se movimentando em torno disso, que têm percebido que eles precisam se manifestar. Falamos aqui em relação ao que aconteceu há 2 anos atrás, quando o Caio disputou a eleição e perdeu a eleição. Perdeu por consequência de uma insatisfação da população. Essa mesma população que estava insatisfeita naquele momento se manifestou. Não é verdade? Se manifestou não só através do voto, mas se manifestou de diversas maneiras que nós percebíamos as dificuldades que enfrentávamos ali. Hoje, a população tem se organizado também, embora de forma muito discreta, embora de maneira muito ainda tímida, mas ela tem se organizado, tem ido à Câmara. A Câmara de São Vicente tem todas as sessões tido uma movimentação muito grande. Nós recebemos agora nesses dias também os agentes comunitários de saúde. Foram mais de 100 agentes e participaram da sessão com a gente. Todas as sessões têm tido manifestações desses grupos, mas ainda de maneira muito tímida, e a gente precisa fazer com que isso tome muito mais corpo, que isso tome muito mais força, para que a gente consiga mostrar ao prefeito e a todos os agentes públicos o quanto que a gente precisa mudar, o quanto que a gente precisa trabalhar para trazer soluções. Diga, Filete, pois não. Essa questão de hospital, vereador, a gente sabe que o hospital ele é caro, mas é barato até pelo termo de manutenção, né? Verdade. Então, tem que ser bem alinhado com o Estado, com o governo, para evitar o problema de São Vicente ter que custear isso, assim como o Santos, Hospital Estivadores. Mas mudando de polo, queria saber o que você acha do asfaltamento de São Vicente. As pessoas têm reclamado muito, até porque não culpa da prefeitura, mas o problema nós só temos a ponte ali do Mar Pequeno, ficou fechado a ponte Pêncio, inclusive prejudicou os comerciantes daquela região, porque não tem fluxo, né? Então, de repente, o posto de gasolina, de repente o clube, de repente algumas coisas ficaram prejudicadas ali. Totalmente. Porque aquela zona, imagine você ter um estabelecimento onde não passam carros, tal. Então, eu queria saber essa questão do trânsito São Vicente, que muitas pessoas falam assim, e agora nós vamos brincar, que você falou da brincadeira, que Santos, logicamente que o país está no começo de uma recessão, mas vamos esquecer essa parte de 2014 para 2015, vamos pensar em 2013. Dizem que Santos estava crescendo, Praia Grande também, e de repente São Vicente estagnado. Isso não preocupa você como autoridade, como ex-secretário? Essa questão de, por exemplo, alguns investimentos, embora limitados com a crise do país em Santos, Praia Grande com Mourão aí pujante, até Peruíbe, Itaém, você vai lá, as cidades estão crescendo bastante, né? Você vai em Peruíbe lá, está tudo asfaltadinho, bonitinho, né? Você vê que o litoral sul também está se organizando, Itaém e tal, as regiões lá. Queria saber a sua opinião sobre as cidades crescerem em São Vicente, que de repente, como a Uriel falou, com todo esse capital aí do turismo, com todas as coisas, a Biquinha, quando a gente era pequeno ia lá, tinha aqueles pombos lá bem tratados, aquela coisa toda. O doce. O doce, hoje você né? não pode comer nem doce. O doce tinha, o campo do São Vicente, as coisas que foram de uma certa maneira perdendo. O que é a sua opinião aí sobre essa questão? Olha, esse cenário todo a gente vê com muita tristeza, com muita indignação. Eu sou apaixonado por São Vicente, eu fico... Todos nós, né, que moramos aqui na Baixada, gostamos de todas as cidades, Eu fico muito triste em ver a cidade caminhando dessa forma. A Ponte Pêncio continua fechada, tivemos lá vários e vários prazos que não foram cumpridos. Isso também, para mim, né, é fácil colocar a culpa no governo do Estado. A gente tem que agradecer o governo do Estado, porque o governo do Estado está fazendo. Agora, quem recebe o presente também tem que saber utilizar o presente. A gente apresentei um anteprojeto super interessante recentemente na Câmara,
exatamente para a gente conseguir fazer com que o impacto econômico sofrido nessas regiões por conta de uma obra que perde prazos e que são prorrogados e prorrogados e prorrogados, para que seja concedido um desconto de IPTU para essas pessoas. Porque os comerciantes, os moradores, as marinas, todas ali no entorno do Japuí estão passando uma dificuldade muito grande. Um impacto econômico muito forte foi provocado naquela região, naquele pedaço. Então precisava se fazer alguma coisa, mas a administração não está nem aí com esse anteprojeto que a gente mandou. Teve comércio que fecharam lá. É lógico. Comércio fecha, não passa carro lá, pô. Você encontrar um comércio hoje lá. Hoje as pessoas do Japuí, para ir numa farmácia, elas vão ter que se deslocar para outros bairros, por conta de horário. Equipamentos que elas precisam, elas têm que se deslocar ali e de gasolina, tudo. E se deslocar de uma forma totalmente inconveniente, dependendo do final de semana, da questão do trânsito, na ponte. Nós sabemos de todas essas dificuldades, então precisava ser feito alguma coisa. Quando a gente não consegue dar um resultado rápido para a população, a gente precisa criar algumas formas de contemplar essas pessoas, de beneficiar essas pessoas. E poderíamos ter feito isso através desse projeto. Suspender o IPTU por um tempo. Suspende o IPTU enquanto a obra está atrasando. É a consequência da má gestão. Eu também tenho que entrar com o ônus disso. Não é verdade? Agora, cabe à Prefeitura cobrar o Estado para que essas obras sejam entregues dentro dos prazos. Facilitar as coisas, tudo. A gente precisa fazer isso. Só queria completar aqui, voltando àquela questão da saúde, Boturão. Sim. Eles falam muito do Estado e da União. Mas é o seguinte, quem deu a ideia foi a União. Foi o ministro da Saúde que veio a São Vicente, quando ele recebeu o título de cidadão vicentino, e que falou que quer construir um hospital regional em São Vicente. Isso já faz um ano. Até hoje não conseguiu marcar uma audiência com o governo do Estado? Será que ele está tão desprestigiado assim ou não foram procurar o governo do Estado para conversar a respeito do hospital regional? Então a gente tem que parar de falar que quer fazer as coisas. A gente precisa trabalhar para conseguir realizar. Esse é o grande problema. Vamos para o nosso segundo break aqui, não é mais um intervalo no painel regional e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tem que amarrar os caras, né? Ficou mais curto esse bloco? Tem que chegar lá e amarrar os caras. É lógico. Eu acho que foi menos. É lógico. Foi mais curto, sim. Eles partiram com a ideia do hospital regional. É que estendeu um pouco o primeiro, por